Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje estarei narrando a vocês a mensagem do pregador pastor Thomas Goodwin, mensagem intitulada O Pecado da Incredulidade. Sejam muito bem-vindos, que Deus em Cristo lhes abençoe e te fortaleça por meio desta mensagem. Não deixe de conferir muitas outras mensagens aqui no canal e também muitas playlists com muitos pregadores e heróis da fé dos tempos antigos. Entre os que se professam cristãos, há 3 pontos de vista em relação à morte de Cristo. Crê-se que Cristo morreu por uma das seguintes razões. Primeiro, pelos pecados de todos os homens. Segundo, por todos os pecados de alguns homens. Terceiro, por alguns pecados de todos os homens. A terceira razão deve ser incompatível a todo cristão, pois se a propiciação cobriu somente alguns pecados, então todos teríamos pecado não cobertos e terminaríamos condenados irremediavelmente. A segunda razão é chamada às vezes de o ponto de vista calvinista e ensina que há uma salvação eficaz para somente algumas pessoas eleitas. A primeira razão é a ideia de uma propiciação universal. Esta tem certos problemas lógicos, porém, pelo fato de a maioria dos cristãos não se sentirem cômodos com a ideia de uma salvação pela metade, a terceira razão, e não quererem admitir que Deus é o que decide quem deles serão salvos e quem não, então se contentam em crer que Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens. O problema está em explicar como é que muitas pessoas cujos pecados foram propiciados finalmente terminam no inferno. Se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, então todos os homens, sejam budistas, muçulmanos, hindus, católicos, protestantes, etc., devem ir ao céu. Alguém pode contestar que a resposta ao problema é a falta de fé ou, em outras palavras, a incredulidade. Porém, o problema aqui é que a incredulidade é também um pecado, e é o mais horrível de todos os pecados. Se Cristo morreu por todos os pecados, então morreu pelo pecado da incredulidade também. Porém, se morreu para propiciar todos os pecados, menos o da incredulidade, então estamos dizendo que morreu somente por alguns pecados de todo o mundo. Porém, se Cristo morreu por todos os pecados e se morreu por todos os homens, então morreu por todos os pecados de todos os homens, incluindo a incredulidade deles. No fundo, o problema que temos, que não nos deixa resolver o dilema com a doutrina da propiciação, está ligado com nossa filosofia moderna relacionada com o homem e seus direitos. O lema político moderno nos tem pregado liberdade, comida e educação para todos. Por causa disso, a ideia de um Deus que é o fator determinante de tudo não é bem aceita pelo homem moderno. Tem sido ensinado nas escolas que se devem tolerar distinções de pessoas nesta vida, e por isso supomos que não deve haver distinções de posições na vida espiritual. Se cremos na liberdade para todos no mundo, por que não crer na propiciação para todos para ir para o céu? Porém, Deus não governa o universo como uma democracia. A salvação, ao contrário da liberdade política, não é um direito que podemos reclamar. O grito "Dê-nos uma oportunidade a todos por igual" é um lema bonito para ser apresentado em um motim político. Porém, não deve-se dizer isso diante de Deus. Não nos acercamos ao soberano do universo como cidadãos que demandam direitos. Nos acercamos como rebeldes violentos, réus dignos de morte e insolentes, que temos pisoteado sua vinha, atacado seus obreiros e assassinado a seu filho. Não há sequer um de nós que mereça ser perdoado. E se Deus fosse perdoar a alguns dos culpados, poderiam os outros culpados queixar-se? Aos homens não se tem dado uma oportunidade de salvar-se. Em vez de dar-lhes oportunidades, é-lhes dada a graça. Recebem de Deus graça, não direitos.
Nós devemos permanecer maravilhados ante tão grande misericórdia. Porém, alguns soberbamente demandam que Deus dê a graça a todos por igual. Porém, Deus não está sujeito à constituição de nenhum país. A Bíblia nos diz, antes da morte de Cristo, que ele viria para salvar seu povo de seus pecados. Durante seu ministério na terra, ele proclamou constantemente que havia vindo para um grupo especial de pessoas que ele chamou suas ovelhas, que são distintas de outras que não são ovelhas. João, capítulo 10. Amém.